pessoa responde aqui. Isso aqui é uma pergunta que eu fiz, esse aplicativo aqui ele responde. Entendeu? Aí ele responde aqui. Maria tinha escolhido a melhor parte, que era ouvir e aprender de Jesus. Então os afazeres, os cuidados, seja lá quem for, tem que ser por último. Primeiro, parar e atender ao que o Senhor Jesus quer fazer, ao que o Senhor Jesus esteja fazendo. Uma pessoa que se preocupa com muitas das coisas, com muitos dos afazeres, ela não tem cuidado com as coisas de Deus. O Senhor Jesus, ele fala através de Paulo que a mulher fique calada e conteste com seu marido em casa. Tem uma parte que ele fala isso. Quer dizer, a mulher ela tem que ficar na sua intimidade, buscando conhecimento com Jesus para que ninguém a responda diferente. Então, esses cuidados dela, de buscar, de Maria, de buscar, e o Senhor Jesus está dizendo, é respondido dessa forma a orientação que a pessoa dá aqui e eu gostei. Entendeu? Jesus já havia dito que Maria havia escolhido a melhor parte, que era ouvir e aprender de Jesus. Ela tinha que dar um tempo ali. Ela tinha que deixar um pouco os seus afazeres e parar um pouco e ficar com Jesus, dar uma atenção ali. Daqui a pouco ela se levanta, gente, agora eu vou ver se eu cuido da casa. Mas não, ela não estava dando tempo para nada. Sabe aquelas pessoas que não pegam a Bíblia para ler, aquelas pessoas que não vão à igreja, aquelas pessoas que não querem saber do Senhor, mas querem saber de todas as coisas. Quando eu me referi a essa palavra aqui, que eu fiz essa pergunta, a Bíblia fala da mulher que escolheu a melhor parte. Eu perguntei aqui e a resposta veio no ato. Entendeu? Ou que seja, quando eu falei essa frase aqui, foi eu na janela com a madame vendo coisas ali do Big Brother na televisão ali, que fica o dia todo com o Big Brother ligado. E você lá louvando, você aí em cima louvando. Eu falei assim, engraçado, né? A diferença da que serve e que não serve o Senhor. Aí ela ficou olhando e falou assim, porque as pessoas são que nem Marta, se preocupam com todas as coisas da vida, mas não se preocupa em tirar um tempo de louvar, engrandecer e exaltar o Senhor. Viu? Você agora está no seu tempo favorável, você agora está cuidando da casa que o marido vai chegar. Se o marido é Jesus, a gente vai tirar essa expressão, entendeu? Nós temos que cuidar da nossa casa espiritual, porque daqui a pouco Jesus vai voltar. Daqui a pouco Jesus vai vir buscar os que são seus. Então nós temos que estar edificados e preparados. A preocupação das coisas, entendeu? Dos fatos, dos acontecimentos da vida, faz uma pessoa esquecer Jesus e botar ele de lado. E me referindo a Dona Hilda e você, eu quis deixar isso bem claro para ela, que os cuidados dela são falhos. Hoje, sexta-feira, então, é o dia de ela se cuidar das coisas dela. Hoje ninguém atrapalha ela em nada. Então, não é assim para falar dela pessoalmente, mas para falar da pessoa que realmente escolhe o lado, entendeu? Diferente do que é aquilo que Jesus quer trazer para a gente. E a gente tem que ficar cuidado com isso. Mas Deus me falou muito sobre a fé sem obra é morta. Deus me falou muito. Ontem Deus chamou a atenção nessa palavra ontem, o culto fé e obra da nossa igreja, mas eu tirei uma conclusão lá de Abraão. Eu fiz uma conclusão. Então eu vou trazer isso aqui no próximo áudio, se você tiver paciência para ouvir. Foi nos lido, a fé sem obra para nada aproveita. E Deus me deu entendimento
bastante sobre isso aqui. Aí depois eu fui ler falando de Abraão, de Isaac, por exemplo. Então, Tiago 2, a partir do 21, diz: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então é uma pergunta, né? Mas aí o 22 vem a observação. Bem visto que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então é a fé. Se você quer ter fé, você tem que ter a obra. E quando se fala da obra natural, material, física, emocional e financeira, entendeu? Você fica sem o conhecimento de Deus. Você fica em atraso com Deus. Você não vai ter algo novo da parte de Deus, uma revelação, o que é o que a gente está falando de Abraão. Abraão estava em busca de uma revelação para confirmar a sua doideira de entregar o seu filho lá, lá no Monte Horebe. Lá no monte, entendeu? Então, a gente vê aqui no versículo 22, Deus me deu entendimento. Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras. A fé dele fez com que ele chegasse até o local. Mas lendo lá o livro de Abraão lá, eu achei outra forma de entender essa palavra da fé. Fé sem obra é morta. Por quê? Porque quando começa esse assunto da fé, a gente discrimina a pessoa que está em obra. A gente discrimina a pessoa que está em ação, que está agindo, como você disse. Concordo com isso. Concordo quando você traz essa visão sobre Marta. Ela não deve ser totalmente discriminada nesse negócio porque ela estava cuidando da casa. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jesus não desfez dela. Jesus apenas disse que a Marta escolheu a melhor parte. Jesus não disse, para de fazer isso aí, você está perdendo seu tempo. Vem aqui, fica aqui comigo. Não. Ele trouxe uma alusão, né? Uma reflexão para nós entendermos essa parte. Entendeu? Agora você lendo aqui, Gênesis 22, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Se você ler ele todo, você vai ver que ele vai ter uma atitude natural, material, física, emocional. Isso que me deu o entender. Ele teve uma atitude usando sua força, sua capacidade, entendeu? Seu intelecto, tudo seu, que para o homem é natural, para o homem é físico, entendeu? Mas Abraão era um cara poderoso, ele era rico, ele era poderoso, ele tinha homens ali a seu favor, ao qual alguns deles foram. E eu fiquei assim fixando isso, quer dizer, ele tem poder em atitudes, em atos e tudo, porém o conhecimento espiritual de Deus não estava acontecendo ainda sobre a sua mente, porque ele estava aflito na decisão que ia tomar. Levar o seu filho, colocar ele numa fornalha, no fogo, na lenha, e passar a faca. Essa era a preocupação dele. Se Deus falar para você assim, minha serva, eu vou te testar, vou te colocar numa prova, eu sei que tu não vai gostar, entendeu? Mas você fica firme que lá na frente eu vou te dar todo o resgate, toda a vitória. Você vai dizer, poxa Deus, pelo amor de Deus, entendeu? Por quê? A gente vê que Jesus atuou dessa forma também. Natural, material, físico, emocional, entendeu? Ele foi até a cruz do Calvário, usando as suas próprias forças. O que eu concluí ali, que eles discriminam que a minha atitude aqui em casa, trabalhando, ralando, fazendo um bocado de coisa aqui, afasta um pouco da obra de Deus. Não afasta nada, eu estou todo dia na obra de Deus ali. Eu estou todo dia. O que eles querem é que eu esteja no ponto que eles querem. Eles querem que eu esteja servindo ao Senhor do jeito deles. Então, eu tirei essa conclusão.
E no finalzinho eles ainda se viram, a mãe e a irmã e a filha, as três se viram, vamos lá amanhã, irmão Carlos, na quinta-feira, hoje, ontem, né? Vamos lá amanhã. Culto de adoração, louvor, eu falei assim, não, estou fazendo muita coisa e eu ando muito cansado com isso, eu não posso ir, não vou não, está muito longe, minha bicicleta está com defeito. Então eles ficaram assim. E de vez em quando se levanta essa coisa. Aí eu falei assim, não, eles estão favorecendo a obra, entendeu? Espiritual, porque eles estão em atividade espiritual. Entendeu? Que é cuidar da casa. Mas cuidar das coisas de Deus, eles não estão em tempo. Então eles acham que eles estão mais certos do que aquele que está em atitudes, daquele que está em ação, no caso de Marta, qual foi o assunto. Então nós vamos ver aqui duas coisas que eu tirei conclusão. No versículo 11, Gênesis 22, 11 diz, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Ou seja, o Senhor apareceu para ele, trouxe confirmação para ele. Agora saiu o natural, o físico, o emocional, o financeiro, o homem natural, o homem carnal. Saiu a Marta desse assunto, entrou a Maria. Ou seja, o lado espiritual de Abraão. Entrou e começou a atuar. Aí você agora vai ler o versículo 15 comigo. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Fizeste esta ação. Esteve em atividade. Usou de suas atitudes a fazer a coisa que você colocou a mente a fazer. Mas em todo o tempo, você tinha uma coisa só. Era eu. Era eu na sua mente. O Senhor nosso Deus falando para ele. É isso que eu entendo. Então o anjo está dizendo aqui a primeira vez e a segunda vez o anjo bradou de novo e falou com ele novamente. Ou seja, para te tirar do seu lado físico, natural, material, entendeu? Te colocar no lado espiritual. A Marta só precisava ouvir de Jesus, entendeu? Aquelas palavras. E aí a questão que eu fiz aqui na pergunta, eu fiz aqui essa pergunta aqui, a primeira pergunta é a seguinte. A primeira pergunta, qual estava escrita, eu fiz uma primeira pergunta aqui, é a seguinte. A mulher que escolheu a melhor parte, né? E tem uma outra pergunta aqui que me passou. Acho que eu não mandei aqui pro grupo, não. Então, depois eu vou passar nisso aqui. Então, você entra nessa atitude de Tiago aqui. Entra nesse assunto de Tiago aqui para você entender o que eu falei. No livro de Tiago. A fé sem obra, ela é morta. Ou seja, a fé sem obra, ela é morta. Sem a obra espiritual. Sem a obra espiritual. Ela tem que ter o espiritual para que o natural seja aprovado. Para que o natural, o físico, o emocional, o financeiro tenha a aprovação. Ou seja, você não recebe fé varrendo a casa, fazendo essas coisas. Entendeu? Mas porque você tem também a obra espiritual, então enquanto você está varrendo a casa, está vindo fé. Enquanto você está fazendo uma faxina, fazendo uma comida, está vindo fé, porque você tem o outro tempo também colocado em sua mente. Entendeu? Então, a fé sem obras para nada aproveita. Tem que ter as duas coisas. Mas ter só uma coisa, só o espiritual não funciona. Porque quem precisa comer da tua árvore, quem precisa comer da tua comida que é feita,
Quem precisa viver nos seus lençóis bem lavados, não vai ter fé por causa de você. Entendeu o mistério? Então tem que ter as duas coisas. Quando alguém diz assim, fulano, tá faltando muito a igreja, cara. Poxa, o que é isso? Não, estou faltando a igreja, mas eu estou em dia. Eu estou cuidando das minhas coisas e ao mesmo tempo estou cuidando do Senhor. Brevemente já estou voltando para a igreja, já vou cuidar dos meus afazeres também da igreja. Era isso que a Marta precisava ouvir de Jesus. Acabar de fazer sua faxina e procurar um tempo, sentar ali e conversar também com Jesus. Concorda com isso em nome de Jesus? Então, está aqui, versículo 22. Bem visto que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Obras naturais, físicas, emocionais, financeiras e espiritual. Uma pessoa que cuida muito bem da igreja e não cuida da sua própria casa, está faltando. A pessoa que cuida muito bem da sua casa e não cuida muito bem das coisas de Deus, também está faltando. E a gente fez uma lembrança de Salomão, a palavra fala que Deus dá a ele uma condição de preparar o templo, e ele prepara o templo, a casa, entendeu? Prepara tudo e a casa está pronta. O Senhor vem uma vez, consagra a casa, ajuda, enfim, vem uma vez falar com Salomão e na segunda vez ele vem abençoar a casa feita. Ele vem e diz, agora os meus olhos e os meus ouvidos estarão nesse lugar para sempre. Então quem quer viver uma vida pela metade, não vai. Agora, a pessoa está usando esse termo de julgar o outro que nada faz. Entendeu? Não, o outro precisa apenas conscientizar que não é só a obra natural, né? Não é só aquela coisa que ele faz dentro da casa dele, ou no trabalho, no dia a dia. Não, eu tenho que trabalhar, não posso faltar à igreja. Não posso ir para a igreja. Amém. Só que vai ter que ter um momento de ir para a igreja e cuidar também dos seus afazeres. Que Deus possa abençoar com essa palavra em nome de Jesus.